Olá, meus queridos, tudo jóia? Ano novo, vida nova, 2023 chegou, mas a gente não pode repetir os erros do passado. É por isso que hoje eu preparei para vocês um comentário do Enem segunda aplicação, chamado Enem PPL para pessoas privadas de liberdade de 2022. A minha grande lição para vocês no dia de hoje é: uma boa rotina de análise de tema te poupa força, esforço, energia, sangue, suor e lágrimas, ok? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro vídeo do Salvando Sua Redação deste ano é para comentar o Enem PPL de 2022 e a gente lembrar aquele roteirinho de como fazer uma boa redação. Então, vamos comigo ali na câmera da mãozinha, porque o vídeo de hoje é sobre como fazer uma adequada análise do tema, que é o que eu vou fazer com vocês. Então, você vai pegar uma caneta e um papel e você vai anotar esses passos, que é a primeira aula de teoria em teoria que a gente tem hoje. De teoria em teoria fica muito bom, não é mesmo? Então, ó, análise de tema. A gente tem um passo a passo. A primeira coisa que a gente vai identificar é a situação problema, se ela está ali explícita ou implícita. Em seguida, depois de identificar a situação problema, a gente vai tentar identificar também se existem implícitos, pressupostos e focos nesse tema. Então, os pressupostos, os implícitos, as dicas que estão ali. Estou colocando aqui ponto e vírgula, que eu estou separando os itens de uma enumeração. Você já pode deixar aqui embaixo para mim nos comentários se você sabe usar ponto e vírgula. Eu sei que é um sinal de pontuação com o qual vocês têm um pouco de insegurança. Um dos usos do ponto e vírgula é separar os itens de uma enumeração em que, entre esses itens, no meio desses itens, pode haver uma vírgula. Vamos ver isso funcionando. Então, situação problema, pressupostos / dicas. Outra coisa que a gente vai, a partir disso, dar uma olhada é se, dada a frase temática, se existe, olha, foco, 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 a gente vai procurar se existe ali o foco, olha que momento de metalinguagem, em algum dos elementos do tema. Então, isso é a análise inicial, tá? Depois a gente vai para a coletânea, então esse é um outro momento. E o meu grande objetivo aqui, hoje, não é ler a coletânea com vocês, né? Eu vou dar uma de gatinha misteriosa e vou deixar os outros itens aqui embaixo para analisar em um outro vídeo, tá? Eu hoje quero ficar nesses 3 primeiros elementos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fingir que eu tô lá fazendo o Enem PPL de 2022, abri a prova e dei de cara com o tema de redação, já deixei ele separadinho aqui para vocês. O tema de redação era, ó, já deixei até abertinho aqui, ó, do meu ladinho, medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Então, a minha primeira pergunta seria, seguindo lá a minha lista do que deve ser feito, qual é a situação problema? Então, vou marcar aqui para vocês a situação problema. Temos aqui uma situação problema explícita, porque ela está escrita. Insegurança alimentar é a questão da fome e da desnutrição no Brasil. Então, já vou marcar aqui em vermelho, que é a cor que eu normalmente uso para a situação problema, que esta é a nossa SP. Considerando que essa situação problema é explícita, eu apostaria lá no Enem PPL 2022 em fazer um desenvolvimento baseado em causas da insegurança alimentar e consequências da insegurança alimentar. Se você não sabe por que eu optei por fazer por causas e consequências, dê uma olhada aqui no canal, a gente tem vários vídeos em que eu explico como cada tipo de situação, problema, dá uma certa dica, um certo encaminhamento para o desenvolvimento e para a tese. Então, portanto, eu, a partir do fato de que a situação problema está explícita, eu, Janaína, sugeriria aos meus alunos que explorassem no desenvolvimento as causas
da insegurança alimentar e nutricional e as consequências da insegurança alimentar e nutricional. Beleza. Segundo item, eu tenho que identificar os pressupostos ou as dicas. Temos pressupostos, temos dicas neste tema. Porque olha só, medidas para o enfrentamento da recorrência. Então eu tenho aqui um pressuposto, vou marcar esse pressuposto de verdinho. Isso é reiterado. Isso é constante. Isso é frequente. Isso é comum no Brasil. E por que é importante, né, pensar nesses pressupostos ou nessas dicas? Eles vão dar algumas ideias para a gente de argumentos que podem ser explorados. Então, se eu falo que isso é recorrente, frequente, comum, reiterado, eu posso me perguntar, por que isso é frequente? Eu posso pensar que talvez isso tenha causas históricas, e aí eu faço uma alusão histórica. Ou eu posso me lembrar, por exemplo, de clássicos da literatura brasileira, como Vidas Secas ou Quarto de Despejo, que falam da questão da fome. Ou seja, se dentro da situação problema eu achei qual vai ser o meu desenvolvimento, nos pressupostos, nas dicas, né, nos implícitos, eu penso, por exemplo, em repertórios socioculturais e estratégias argumentativas. Então, a alusão histórica é uma estratégia argumentativa, a referência literária é uma estratégia. Mencionar músicas que falam sobre fome. Se eu me lembro, por exemplo, que tem uma obra de arte brasileira, né, um quadro, uma pintura que fala sobre a fome, e aí eu pensei nos retirantes, ok? Você já tem o que colocar no texto. Então, já fiz situação-problema, e a partir da situação-problema eu pensei no desenvolvimento, que nesse caso vai ser um desenvolvimento por causas e consequências da situação-problema. A partir dos pressupostos e dicas, eu pensei em argumentos. Eu posso me perguntar, por que isso é recorrente na história do Brasil? Por que isso é reiterado? Isso é frequente? Eu posso pensar também em repertório sociocultural. Eu pensei no Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu pensei no Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E eu posso pensar até em estratégia argumentativa. Eu posso utilizar um argumento histórico, uma alusão histórica, ou até mesmo uma apresentação de dados, falar que o Brasil havia saído do mapa da fome e que retornou após 2016. Eu posso fazer, por exemplo, uma apresentação de dados e uma comparação entre dados brasileiros. Olha que legal! E por último, a última coisa que eu coloquei aqui como nossa grande atenção, a questão do foco. Se este tema dá especial atenção a alguma ou algumas das partes daquele texto. E a gente tem sim um foco. Observe que o tema é medidas para o enfrentamento. Se o tema é medidas para o enfrentamento, eu já vou marcar aqui que o foco dessa frase temática está na sua proposta de intervenção. Então, o que isso significa? O foco estando na proposta de intervenção, eu vou automaticamente pensar em fazer uma tese por antecipação da proposta de intervenção. Então, eu acabei de te dar uma outra dica. Se a gente prestar atenção direitinho em qual é o foco daquela frase temática, a gente sai daqui com o formato ou um dos formatos de tese meio que prontos. Olha, gente, como é que só dando uma olhada geral nesse tema, eu já saí mais ou menos com uma estrutura. Olha a estrutura que eu, Janaína, se eu fosse aluna fazendo o Enem PPL de 2022, qual seria a estrutura que eu utilizaria? Acabei de te mostrar como eu cheguei a essa estrutura. Eu faria, primeiro parágrafo,
Eu começaria com um dos repertórios socioculturais, tá? Eu colocaria um dos meus livros favoritos, que é o repertório do Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Tem uma passagem em que ela fala que o Brasil precisaria ser presidido, governado por alguém que já passou fome. Você já viu que a partir desse repertório sociocultural eu falei de insegurança alimentar e nutricional. E eu ainda mencionaria que Quarto de Despejo foi escrito ali em meados do século XX. Entretanto, a pobreza extrema, a miséria, a fome, ou seja, a insegurança alimentar se mantém no século XXI. Para falar que isso é um problema recorrente. Portanto, e aí eu já vou colocar a minha tese, observa-se que seja por negligência ou incompetência governamental, esse ainda é um sério problema nacional. Então, eu coloquei a causa, na minha opinião, negligência ou incompetência governamental. Vou pôr aqui inação, falta de ação. E que, portanto, é necessária uma ação conjunta entre órgãos governamentais, sociedade civil organizada e iniciativa privada para resolver esse assunto. Então, o que eu já fiz? Eu antecipei a proposta de intervenção colocando quais são os agentes. Segundo parágrafo, eu colocaria as causas. E aí, as causas, óbvio, vão depender do que você quer colocar no seu texto. Eu colocaria uma causa histórica. Eu pensaria, por exemplo, na questão da desigualdade social, que é histórica no Brasil. Então, vou pôr aqui desigualdade. E usaria, por exemplo, o Vidas Secas para falar dessa desigualdade social, do Fabiano e de sua família, que são explorados pelos mais ricos e mais poderosos. E eu colocaria também uma causa atual. Esse era um problema que já existia, mas que foi intensificado pela pandemia de Covid-19. Por exemplo, um dado que os meus alunos sabem é que a ONG Oxfam mostrou que a pandemia de Covid-19 piorou a desigualdade social. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. A propósito, os alunos dos meus cursos de 2022, não é que eles fizeram esse tema de redação, não. Eles fizeram esse tema de redação, eles tiveram esse tema de redação corrigido, eles tiveram acesso a uma estrutura sugerida. Ou seja, inscreva-se no meu curso de redação, aproveita, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações, porque tem bastante conteúdo massa. Então, eu colocaria aqui Vidas Secas e o relatório sobre a pandemia de Covid-19 da Oxfam, que ficou conhecido, né? O título dado pela Oxfam foi Pandemia da Desigualdade. Jana, e o que você colocaria de consequências? Lá no terceiro parágrafo, eu acho que eu colocaria como consequências problemas sanitários, como isso, por exemplo, afeta o desenvolvimento físico e intelectual das crianças brasileiras, aumenta a mortalidade infantil e juvenil, diminui a expectativa de vida e mostraria também que existem problemas que são socioeconômicos. A gente tem uma perda, por exemplo, de produtividade, a gente tem problema de criminalidade no Brasil ligada à miséria e, por extensão, à fome. Quarto parágrafo, proposta de intervenção. Eu colocaria uma ação conjunta. Eu mostraria, por exemplo, a necessidade de que se readotassem os bancos de alimentos, que são uma iniciativa governamental,
a necessidade de mutirões de arrecadação de alimentos, que, não à toa, é algo que é mencionado indiretamente na coletânea. O texto 3 da coletânea traz, por exemplo, a figura do Herbert de Souza, o Betinho, que foi responsável pela ação da cidadania contra a fome e fez essa parte de arrecadação de alimentos, e aí eu estaria usando a coletânea, ainda que indiretamente, e as empresas, por exemplo, garantindo cestas básicas para seus trabalhadores. Ou seja, jovens, uma análise bem feita da frase temática te dá uma estrutura textual maravilhosa. É óbvio que eu fiz mais do que só fazer a análise. Vocês devem ter reparado aqui que eu já fui preenchendo com argumentos. Esses argumentos vão vir aqui a partir da leitura da coletânea, por exemplo, do texto 3, e, obviamente, também a partir de uma outra coisa que eu não coloquei aqui de propósito, porque vai vir num outro vídeo. Se vocês deixarem um comentário falando assim: Jana, me ensina a ler a coletânea e me ensina a levantar argumentos. Farei isso no outro vídeo se houver comentários suficientes aqui. Então, essa parte de leitura de coletânea, levantamento de ideias, de repertório, isso fica para uma próxima, mas eu usei essas técnicas também. Bom, chegamos ao meu limite de tempo para este vídeo. Eu sugeriria que vocês lessem a proposta de redação por conta própria, a coletânea por conta própria e, obviamente, fiquem de olho no meu Instagram e aqui no meu YouTube, porque eu ensino esta e outras técnicas para vocês, ok? Um beijo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, e a gente se vê toda segunda, quarta e sexta, às 7h07, tem vídeo novo por aqui. E eu vou ser muito sincera, eu tava com saudade de toda essa bagunça. Até!